20 anos de Acre. Como foi chegar aqui em 4 de dezembro de 1996? Isso também foi surpreendente para nós, a nossa chegada aqui também nos surpreendeu. E a chegada foi através de uma indicação de um dos pastores antigos da igreja, pastor Paulo, e a igreja estava precisando de um pastor, eles queriam um pastor jovem, dinâmico, e o pastor Paulo colocou na cabeça de que eu era essa pessoa. E não tirou mais, até me convencer de colocar meu nome à disposição para a eleição. Foi um desafio muito grande, porque nós estávamos já acomodados numa igreja, estávamos trabalhando, eu trabalhava com crianças, e a vinda para cá foi um momento muito diferente, um momento novo para mim. E foi desafiante, sair, deixar a família também, isso também foi algo muito assim, horrível, de certa forma, porque é um desafio romper algo, deixar e vir aqui, mas o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Pastor, o senhor foi o responsável por uma das grandes mudanças, uma das grandes transformações na Igreja Batista do Bosque, que foi a mudança do templo antigo para o templo novo. O senhor teve, inclusive, pequenas resistências de alguns membros antigos. Como foi esse momento para o senhor? Eu acho que eu estava louco, eu estava precisando de tratamento psiquiátrico, eu estava assim, porque foi muita ousadia. Você imagina, eu estou há 1 ano e meio na igreja, a igreja tinha quase 40 anos, e aí há uma decisão de derrubar o templo e construir um outro templo, sendo que os membros da igreja fizeram os tijolos com as próprias mãos desse antigo templo. Mas eu tinha uma convicção de Deus, de que Deus queria uma outra estrutura, precisava de uma outra estrutura. Eu tomei a decisão, resisti, né, às críticas, à falta de apoio, inicialmente de algumas pessoas, mas a igreja entrou e foi uma grande vitória. O primeiro culto na nova igreja, na antiga nova igreja, porque são 2 igrejas hoje, ele foi um culto de ceia e só tinha mesmo as edificações. E ali a própria membresia começou a reconhecer o trabalho que o senhor estava fazendo. Como foi isso? A gente fazia celebrações dentro da construção para que as pessoas tivessem a dimensão do que era aquilo. E esse foi um dia marcante, em que eu acredito que pela primeira vez as pessoas perceberam que aquilo que Deus colocou no meu coração aquilo era grandioso, e isso entrou no coração deles também. E a partir daquele momento o apoio foi muito maior, as orações, né? E nós vencemos, juntos nós vencemos. Pastora, nesse mesmo período a senhora começou a trabalhar com a Rede dos Surdos, que ainda não existia, era só um embrião, e também com outras áreas da igreja. Como é que foi para a senhora também essa mudança de paradigma, de ser só a esposa do pastor e começar a ficar à frente de vários trabalhos? Nossa, foi assim, o ministério foi algo assim de romper mesmo. Porque eu só trabalhava com crianças, trabalhei em secretaria da igreja, na outra igreja que ele era pastor. Quando nós chegamos aqui surgiu esse desafio de trabalhar com os surdos. Fui para São Paulo fazer o curso, voltei e junto com a Jaqueline nós conseguimos assim começar ela já estava reuniões, e aí depois veio o desafio de estar interpretando no culto, e foi crescendo esse ministério, foi evoluindo. E assim, eu agradeço também porque muitos na igreja também começaram a se apaixonar, também entrou no coração esse ministério, e muitos fizeram o curso, trabalharam, foram crescendo e junto conosco, e está aí um ministério forte, firme. E também os outros desafios foram intercessão, foi estar junto ao teatro também, foi tudo assim. E o importante é estar no centro da vontade de Deus, né? Tudo, na realidade é isso, é desafio de fazer a vontade do Senhor, e tudo vai somando a igreja uma só. Pastor, quando a igreja ficou pronta, pouco tempo depois, o senhor falou com o senhor que aquilo não era suficiente, precisava mais, precisava de uma catedral. E aí veio um novo desafio. Como vem sendo esse desafio de construir a Catedral Batista do Bosque?
quando nós estávamos construindo essa estrutura aqui da Senador Guilmar, aqui no Bosque, Deus tinha falado comigo que era uma catedral que Ele queria. Ou seja, Deus queria uma catedral, não era eu que queria. Mas você esqueceu de mencionar o SESC. Porque quando nós decidimos construir essa catedral, nós saímos e fomos para o SESC. E veja bem, você constrói um novo templo, você está usando esse novo templo poucos anos. Aí você tira a igreja e leva para o SESC sem uma estrutura adequada. Foi muito difícil vencer esse desafio. Eu lembro que as pessoas diziam assim, não, eu não vou lá porque lá é show, eu não vou lá porque lá tem muita gente. E Deus nos deu as palavras e essa igreja é maravilhosa. A verdade é que essa é uma igreja maravilhosa. Eu digo isso de coração, essa igreja é maravilhosa. E ela compreendeu, topou o desafio. E aí, no SESC nós compramos o terreno que também não tive muito apoio, porque era um buraco. E era um buraco mesmo, literalmente era um buraco. E aí lá nós começamos a erguer essa catedral que não terminou. Mas nós já estamos lá celebrando. E olha, são tantos desafios vencidos, mas essa igreja é uma igreja maravilhosa. Nesse construindo a catedral, o Senhor mais uma vez fala com o seu ministério, se abre uma igreja em Cruzeiro do Sul, depois uma igreja em Moçambique, o apoio a missionários, o apoio a essa nova estrutura de igreja. Como é coordenar um trabalho que começou com uma igreja pequena, hoje é uma igreja que continua sendo referência na cidade, mas uma igreja maior e que está se expandindo no Acre e também para além das fronteiras do Acre? Então, o que, na verdade, foi numa pregação da apóstola Valnice em São Paulo, na Convenção G12, que Deus entregou o ministério para nós. Ali Deus entregou o ministério para a minha vida e da pastora Valéria. E então eu entendi isso e eu recebi no meu coração. Eu sabia que nós tínhamos que expandir a igreja. E estamos fazendo isso. E não é só isso, né? Tem outras igrejas que foram de alguma forma, que elas foram organizadas com o nosso apoio. Eu não quero citar aqui, mas existem muitas outras igrejas que surgiram com o nosso apoio. E nós estamos nesse processo de expandir agora. O grande desafio, na verdade, foi ir para a África, ir para Moçambique. Nós já estamos lá há 4 anos em Moçambique, temos uma igreja lá de 400 discípulos, uma área central na cidade de Beira. E agora, para surpresa nossa, 28 pastores de 2 estados de Moçambique, Luabo e o outro, eu esqueço, mas 28 pastores chegaram. E esses pastores não é uma aliança, eles decidiram ser Igreja Batista do Bosque. Isso foi uma outra surpresa. Deus está expandindo de uma forma muito rápida e para o interior de Moçambique a nossa Igreja Batista do Bosque. Lá tem 2 pessoas maravilhosas, que é o pastor Tiago, a Carol e agora a Morgana e o Wilke. Pastora, nesse processo, foi o processo que seus filhos nasceram, a senhora construiu uma família de fato de direito, né? Construiu, edificou o seu lar de forma mais permanente, né? Chegou aqui como pastora de um pastor, não sabia quanto tempo ia ficar aqui, se ia ficar, se não, mas o Senhor foi permanecendo na vida de vocês. Hoje vocês têm uma família, têm 2 filhos. Como foi esse processo? Como é hoje ser a esposa do pastor Agostinho e dos seus filhos? Quando nós chegamos aqui no Acre, eu era a esposa do pastor, né? Só ou muita coisa, isso é muito. Mas, assim, quando nós começamos, chegamos, eu tive esse desafio, eu pensei, vou dar um tempo primeiro para me adaptar aqui ao estado. E aí depois nós decidimos, não, vamos ter um filho. E o interessante foi quando eu engravidei, eu acho um fato muito interessante, que todos chegavam aqui do Acre, da igreja, e me perguntavam, seu filho vai nascer no Rio de Janeiro? Porque eu sou do Rio de Janeiro. Teu filho vai nascer no estado? Você vai ter o teu filho no estado do Rio de Janeiro? Eu falei, não, eu moro no Acre, ele vai ser acreano. E isso era surpresa para todos. Depois de anos, né, 10 anos, nasce essa princesa linda,
E assim, nós temos crescido, depois veio mais esse desafio de ser pastora, nosso pastor Lauzão, né, Aldejaí, me chamou, falando, vamos ungir você pastora. E é a melhor coisa que tem, é um prazer estar servindo ao Senhor, que é uma alegria muito grande. Amo esse povo, o povo acreano, ele é muito receptivo, te abraça, te beija, é um povo que te recebe onde você vai, recebe com carinho, com amor. Eu amo muito essa igreja querida. Eu diria que cada um de vocês tem uma vocação, tem um chamado, e você não pode abrir mão do chamado que Deus tem para a sua vida. E esse chamado para a sua vida é o melhor, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, o chamado de Deus, a vontade de Deus ainda é o melhor para a sua vida. Você não pode desistir. Olha, ser pastor presidente da IBB é um chamado de Deus. Isso é a minha vida, porque a minha profissão é assistente social. A minha profissão é assistente social. A minha vida é ser pastor. E presidir a IBB é um chamado que Deus tem. E lógico que eu já tive outros convites para ir pastorear outras igrejas, como as pessoas também têm muitos convites para mudar de igreja. Mas eu permaneço aqui porque Deus tem um chamado para a minha vida nesse lugar. E você que é da nossa igreja, você que é IBB, Deus também tem um chamado para você aqui entre nós. E nós temos muitos desafios pela frente. O primeiro desafio é terminar a catedral. E nós precisamos com muita urgência expandir a nossa igreja para Rondônia, para Manaus, para o Sudeste, e também nós precisamos com urgência ir para um outro país na África de língua portuguesa, ou não. Então eu quero assim agradecer, eu agradeço a Deus, eu sou grato a Deus, a cada um de vocês. Eu aqui ganhei quase todas as condecorações e títulos que alguém pode ganhar. Então isso é por causa desse chamado, desse respaldo de Deus e do seu apoio. Fica aqui o meu agradecimento, a minha oração, e nós temos muitos desafios pela frente.